Olá, gestores e empreendedores! Hoje nós vamos falar sobre as falhas na gestão utilizando a expressão achismo. A questão do achismo nas decisões é muito comum. Praticamente todos os dias se ouve essa expressão como resposta. Eu acho que deveria fazer assim. Eu acho que a melhor solução é dessa forma. Eu acho que o melhor jeito de resolver é desse modo. E assim as pessoas acabam ficando em cima do muro, não se posicionando de um modo adequado. E isso traz muita insegurança, instabilidade e acaba travando o processo de gestão. Porque o achismo deixa tudo na dúvida. Nós não temos uma clareza na comunicação sobre qual é o critério, qual é a decisão, qual é o procedimento que deve ser seguido. E isso faz com que as equipes acabam tendo um desempenho medíocre, um desempenho abaixo do esperado. Porque muitas pessoas acabam se fiando nessa história do eu acho e acabam não se posicionando. Porque essa narrativa vai se traduzindo numa espécie cultural, numa cultura dentro da empresa. E essa narrativa é tão natural, é tão praticada no dia a dia, que todos usam como um certo mecanismo de defesa, né? Para evitar uma cobrança, para evitar uma resposta quando você mesmo está em dúvida e não assumir que você não sabe, o melhor é dizer eu acho. É um modo inteligente de transferir a responsabilidade para outra pessoa, né? Então eu acho que se fosse você eu faria desse modo ou faria de outra maneira, né? Então essa expressão ela é realmente muito negativa porque a comunicação não é clara. A comunicação assertiva ela não pode nem ser passiva e não pode nem ser agressiva. Então a comunicação assertiva exige um posicionamento direto, claro, sem omissões e sem também imposições. Isso é um desafio muito grande no dia a dia, porque é lógico, na maioria das vezes nós não temos todas as informações quando alguém nos questiona. Então é necessário ter essa condição, essa capacidade de assumir que não possui todas as informações, que não sabe como decidir naquele momento ou qual é o posicionamento que pode ser dado para as pessoas. Então essa condição de ter clareza, de ser verdadeiro, de ser transparente, para depois, num segundo momento, se posicionar e trazer a decisão definitiva ou de uma maneira objetiva, é de fundamental importância para criar um clima de maior segurança, de decisões assertivas, de um direcionamento de maneira clara em relação aos objetivos e desafios que nós enfrentamos todos os dias. Interessante, o achismo é uma coisa que parece que está na cultura, como eu falava antes, e além desse costume, desse hábito, né, de responder quase que automaticamente, eu acho, exige aí um reposicionamento, né, uma mudança muito grande, ligado inclusive a questões emocionais. Essa insegurança, esse medo de se posicionar, de se expressar de modo mais claro, dizendo inclusive não quando necessário, ou pedindo mais tempo para obter mais informações e aí sim se posicionar, exige essa reciclagem, essa mudança para que a gente abandone ou diminua o hábito de se esconder atrás dos próprios medos, das próprias inseguranças que estão ligadas a essas questões emocionais,
de que talvez sejamos cobrados, não sejamos reconhecidos, que alguém acabe nos julgando, e esse medo, essa instabilidade toda, emocionalmente falando, a gente acaba transmitindo e fortalecendo quando eu utilizo a expressão eu acho, porque nós não conseguimos ter essa clareza, né, e demonstrar para as outras pessoas que nós temos uma convicção maior, inclusive de assumir e dizer que não sabemos ou que não conseguimos naquele momento definir a questão. Então parece uma coisa bobinha, simples do dia a dia, uma expressão corriqueira do dia a dia, mas a expressão eu acho acaba tirando um diálogo mais de debate, né? Um diálogo mais voltado para a argumentação. Essa argumentação, né? esse ping-pong que eu sempre comento, de fazer com que as pessoas se expressem e eu também me expressar e complementar as informações e a outra pessoa também poder complementar, dar o tempo ao tempo. Isso sim vai gerando um debate saudável, construtivo, onde nós vamos afunilando as informações, vamos conseguindo trazer uma clareza maior para todo o processo e não ficamos nessa situação de indefinição, de ficar em cima do muro para ver o que acontece, entrando numa espécie inclusive de enrolação, de manipulação das pessoas. Então, por trás desse eu acho, tem muitos detalhes, como eu estou comentando, e não é que eu quero me estender, né, mas sim explorar os vieses, as nuances que estão por trás dessa expressão eu acho. Falta às vezes nós pesquisarmos um pouco mais, né? Fazer a autopesquisa, nos conhecermos um pouco mais do que nós temos como interesses, como segundas intenções, para evitarmos essa expressão, né? E sim, quando eu tenho uma pesquisa, um levantamento de informações, indicadores mais claros na área onde é que eu estou trabalhando, ou mesmo na decisão, na gestão da empresa, enquanto diretor, executivo, empresário, proprietário. Então, essa questão da pesquisa, dessa clareza de números, de informações, faz com que a gente consiga ter um posicionamento mais assertivo. E é lógico que isso dá trabalho, por isso que nós acabamos nos atropelando, né? Essa questão do tempo, essa questão da vida moderna, acelerada, com diversas interferências, né? O mundo digital, o WhatsApp com mensagens a todo instante, outros meios que estão sempre trazendo informações, e nesse mundaréu de informações acabamos nos perdendo, né? E aí a gente usa muita expressão, eu acho que eu li em algum lugar, que eu ouvi essa informação, mas aí você não passa certeza, não passa clareza. E isso acaba gerando uma narrativa, isso acaba trazendo essas historinhas que muitas vezes nós ouvimos falar, né, que não tem embasamento. É meio que como se costumava dizer, o telefone sem fio, né? Vai falando, vai replicando informações que vão sendo distorcidas, vão sendo manipuladas, alguns acrescentando informações, outros suprimindo informações. E aí novamente vem a questão emocional, porque nós vamos fazendo as supressões e os acréscimos conforme interesses, conforme confortos que nós buscamos, e aí essa clareza acaba não acontecendo. Então, novamente, esse achismo vai criando uma narrativa que muitas vezes acaba prejudicando um time, uma equipe, todo o processo de uma empresa, e mesmo você, enquanto profissional, acaba não tendo aquela credibilidade, aquela segurança, a firmeza no posicionamento. É lógico que nós não podemos, né, cair para o outro lado, né,
de ser o super sincero, de ter as respostas prontas para tudo, né? Mesmo que muitas vezes não as tenha, né? Mas quer passar aquela posição de firmeza, de segurança, e acaba impondo ou acaba podando, cortando as outras pessoas porque não tem a informação. Então, não há, novamente, o reconhecimento da grande falha de ter uma certa humildade em dizer não sei, preciso pesquisar mais. E também não cortar, não ser impositivo, né? Ter essa flexibilidade, né? Essa capacidade de ouvir, de se posicionar e de realmente fazer a pesquisa quando necessário. Isso nos leva para a objetividade, para uma transparência maior, que é um dos princípios basilares da governança. Toda empresa que deseja uma governança, deseja uma gestão inteligente, que deseja sustentabilidade no seu negócio, precisa investir na comunicação assertiva e em princípios de transparência, de objetividade, de ética. E aí não cabe a expressão eu acho. Ou é ou não é. E quando não é, falar isso com jeito, com clareza, né, pedindo um certo tempo, e quando sabe que é, ter a convicção de que realmente sabe, de que pesquisou, que está com os indicadores, que está com todas as informações e que está realmente pronto para trocar informações e ainda assim ter a condição de reconhecer, ou a possibilidade de reconhecer, de que não interpretou corretamente determinada situação, que não avaliou adequadamente determinada situação, para não cairmos no achismo, que é uma das grandes falhas. Então, você quer ser um profissional de referência, um profissional de credibilidade e fazer uma gestão inteligente, trabalhe muito para evitar a expressão eu acho. Desejo sucesso e trabalhe muito nessa reciclagem, nessa melhoria contínua, reduzindo gradativamente essa expressão eu acho, porque nós só mudamos de hábito quando nós somos insistentes e temos disciplina para irmos até o fim. Ok? Até a próxima. Vamos em frente porque a evolução é sempre contínua.